Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos a mais um estudo das ciências da natureza. Nesta aula, não apresentaremos de pronto os conceitos, mas vocês vão os descobrindo através das diversas apresentações que faremos ao longo da aula. Para cada apresentação, para cada cena, há uma imagem e uma pergunta correspondente que nos levará a um conceito desenvolvido nesta aula. E vamos começar com essa primeira imagem e com a primeira pergunta, cuja resposta ela é um pouco mais livre, ok? A primeira imagem ela mostra situações ambientais, ou seja, nuvens, raios, e não trovões porque não tem som. Água e movimento, a luz solar no horizonte e mais acima, e diversos tipos de nuvens. Aí perguntamos, o que vamos estudar observando a imagem acima? É uma resposta um pouco mais livre. Vamos para a imagem seguinte. A imagem 2, ela nos mostra várias situações ambientais. O céu claro com nuvens, que diz respeito a um bom tempo. Do outro lado, o céu escuro, com nuvens escuras e chuvas, gramíneas, árvores ou árvore mais robusta e o chão árido. Esse conjunto de imagens, na pergunta 2, observando essa imagem em seu conjunto, concluímos que vamos estudar o quê? A árvore, o mato, a temperatura, o sol, a chuva, o clima, a nuvem. Qual item que corresponde a essa pergunta e o porquê? Na sequência, vamos para a próxima imagem, que é a pergunta 3 e a imagem 3. Quando a situação ambiental abaixo é momentânea e quando é duradoura no local. Então nós temos 9 imagens pequenas. A cada imagem tem um número e um parênteses. Dentro do parênteses vocês vão colocar M se a situação representa algo rápido, algo que passa rapidamente, ou vão responder D, a situação ambiental que leva mais tempo, que dura mais. Tudo bem? Na sequência, vamos para a pergunta 4. A situação duradoura refere-se a clima ou a tempo? Essas 4 imagens que vocês estão vendo referem-se a situações duradouras. Vocês vão dizer se essas 4 referem-se a tempo, se for tempo, vão colocar X, ou se as 4 referem-se a clima, vocês vão colocar o X em clima. Vocês vão apenas responder o item da resposta lá embaixo, tá? Se é tempo é o X ou se é o clima é o X, tá? A questão 5. A situação momentânea das 5 imagens refere-se a clima ou tempo. Se for tempo, o Xzinho no tempo, ou se for clima, o Xzinho no clima. Aí nós vamos para a conclusão. Nós temos 2 conceitos e nós temos que completar os conceitos. Vamos lá. Qual conceito é de clima? Qual conceito é de tempo? Complete-os abaixo. Pontinhos. O primeiro são as condições atmosféricas de um determinado lugar em um dado momento. O primeiro conceito refere-se à situação rápida do ambiente. Então a resposta lá em cima será clima ou tempo. Vamos para a situação de baixo. É a sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado lugar da superfície terrestre. Quando falamos sucessão habitual, é aquilo que acontece constantemente, portanto, é algo que é regular, que se demora nesse último item. Então, esse item refere-se clima ou a tempo. Respondendo corretamente, a gente tem os 2 primeiros conceitos dessa nossa aula, do que vinha a ser clima, do que vinha a ser tempo. Vamos para a próxima imagem. Aí um exemplo, chuvoso. Eu diria 7, eu diria clima chuvoso ou tempo chuvoso. Observando, essa situação ambiental, ela é uma situação momentânea ou uma situação duradoura? E eu vou responder se é clima ou tempo. Pergunta 8. Essa situação ambiental polar, a gente fala um tempo polar ou um clima polar? Tu vai completar olhando a imagem e pensando naquilo que é duradouro e naquilo que é momentâneo. Muito bem, aí nós temos imagens que representam a evolução, ou seja, as mudanças no nosso planeta, ou as mudanças num determinado planeta. Vamos aqui considerar a Terra, que se inicia com uma grande massa incandescente, olha lá, e ela vai evoluindo, vai se modificando
ao longo do tempo. 9. O clima no nosso planeta, ao longo desses 4,5 bilhões de anos, sempre foi o mesmo? Observando essa imagem, ou o clima se modificou? E respondeu o porquê disso. Lendo também este texto que está ao lado dessa imagem. Fases da origem da vida na Terra, evolução, alterações climáticas, progresso da tecnologia, cataclismos, explosão planetária, morte do planeta, ilustração do conceito, o espaço temporal, elementos, infográfico. Aí continuamos com a próxima imagem. 10. Na era glacial, em que estado físico a água predomina na superfície da Terra? Por quê? Nós sabemos que a água pode ser sólida, pode estar na forma líquida e pode estar na forma gasosa. No momento que nós vivemos hoje no planeta, a maior parte da nossa água está no estado líquido. Mas nós também temos água na forma de gelo, lá nos polos, na forma de icebergs. E nós temos a água gasosa, que são a vapor, que é a água que está na atmosfera. Essa imagem, ela representa a era glacial. Em que estado a água está predominando e por quê? Aí vamos para a próxima imagem. A era interglacial. Observe a imagem e vamos ler a parte superior no lado direito. O período holocênico que estamos a viver atualmente pode ser considerado um período interglacial, ou seja, pós-glacial, que já persiste, já dura há 11.400 anos. Portanto, vamos à pergunta 11. Como é a temperatura do planeta na era interglacial? Não é glacial. Como é na era interglacial e por quê? Leia a parte esquerda dessa apresentação que você terá dicas para responder essa pergunta. E vamos à próxima cena ou à próxima apresentação. Aí nós temos a figura dos grandes répteis, ou seja, dos dinossauros. E aí a pergunta 12 é a seguinte: por que os dinossauros foram extintos? Por que desapareceram? 2 pontos. Devido à queda do asteroide, como a gente vê na primeira imagem, ou da mudança climática ocorrida, como vemos na segunda imagem, e por quê? Esse pequeno texto vai dar dica para vocês responderem com mais precisão essa pergunta 12. Os dinossauros desapareceram em virtude diretamente de um asteroide, de um meteorito ou por consequência de mudança climática cujo ambiente ficou extremamente frio. Vocês vão ver a imagem, ver as imagens, vocês irão ler o texto e concluírem. Isso que é importante. Essa imagem que estamos a observar, ela mostra o ambiente inalterado ou em mudança. Vamos agora à pergunta 13A. Por ser uma mudança duradoura, que demora, essa imagem ela diz respeito às condições de tempo ou do clima. Lembre-se que já estudamos o que vem a ser tempo e o que vem a ser clima. Vamos para a próxima imagem, 14. O fenômeno abaixo é causa natural N ou humana H das alterações climáticas em nosso planeta. Então nós temos 6 fenômenos. Tempestade solar, que seria grandes explosões de partículas superaquecidas que acontecem na superfície solar, gerando ventos, tempestade, que vai ocasionar um grande efeito do campo magnético da Terra, que são as auroras polares ou auroras boreais. Então, item A, tempestade solar, se for um fenômeno natural N, ou se for um fenômeno de causa humana, vocês vão colocar H. Depois, poluição atmosférica, impactos de meteoritos, queimadas, vulcanismo e desmatamento. O que for de origem natural, entre parênteses, vocês vão colocar N, e o que for de origem humana, entre parênteses, colocar H. Vamos continuar? 15. Agora é uma ilustração figurativa. Essa ilustração seria como uma metáfora. Ela vai
dizer mais ou menos como o nosso planeta está nessa contemporaneidade. Então vamos à pergunta 15. Que efeito é esse? Logo abaixo, causada pela ação humana e que altera o clima do planeta. A resposta A, pontinhos, G, pontinho. Essa imagem refere-se ao fenômeno cujo ser humano potencializa. Que fenômeno é esse? A pontinhos e G pontinhos. E vamos para a próxima imagem. Que fenômeno é esse da figura logo abaixo? Esse fenômeno diz respeito à camada de ozônio ou ao efeito estufa. A gente vê lá, escrito a atmosfera, a gente vê a Terra e uma proteção, que é uma imagem que representa a Terra, uma proteção da Terra, ou seja, algo que de certo modo segura a luz do Sol, que chega na Terra em amarelo. Essa luz do Sol chega na Terra, é aquecida, se transforma em calor e os pontilhados demonstram que ela quer sair, mas fica barrada. Então essa imagem refere-se à camada de ozônio ou ao efeito estufa. Agora vamos à imagem à direita e à pergunta 17. De acordo com a imagem abaixo, o que aumenta o efeito estufa, que é o aquecimento global, o que aumenta o efeito estufa? Nós temos lá aerossol, fábrica, indústrias, queimadas. O que aumenta o efeito estufa? A ação da natureza ou a ação humana? O que vocês considerarem correto, vocês vão colocar o xizinho como resposta. Vamos para a próxima pergunta. 18. Como fica a Terra com o aquecimento global provocado pela ação humana? Ele fica semelhante à imagem 1. Vocês acham que é isso? Vocês vão colocar xizinho logo embaixo nos parênteses. Ou a Terra fica semelhante à imagem 2. Se for essa, vocês vão colocar o xizinho no parênteses de baixo. E vamos para a próxima pergunta. E aqui é uma pergunta de associação. Vou dar o exemplo. Vamos lá. Os efeitos negativos à humanidade de mudanças climáticas no planeta. Então está falando de efeitos negativos de mudanças climáticas em função da humanidade. Temos do lado esquerdo situações de 1 a 9 e do lado direito a pergunta 19. Que efeito ao lado tem relação com as situações abaixo? Associe colocando o número do efeito à situação. Tem que acertar a situação ali. Vamos lá. Qual númerozinho refere-se à cesta básica mais cara? Essa eu vou dar exemplo direto. Vamos a 7. Aumento dos preços dos alimentos básicos ou de consumo habitual. Então essa 7 vai ser a primeira resposta, cesta básica mais cara. Agora vocês vão verificar os demais números correspondem a quais das situações da pergunta 19, ok? Aí vocês vão agora continuar essa atividade e vamos adiante com a nossa apresentação. E a conclusão. Nós tivemos a primeira conclusão, a conclusão de clima e de tempo, e agora nós vamos ver a conclusão de efeito estufa e aquecimento global. Efeito estufa, fenômeno natural no qual alguns gases da atmosfera seguram o calor do Sol refletido pela superfície terrestre, aquecendo o planeta. Sem isso, a Terra seria muito mais fria. Aquela faixa branca que está sobre a Terra que está verde, ali é uma camada, seria de gases, que seguram parte do calor provindo da Terra. Ela transforma a luz do Sol em calor e esse calor fica retido na atmosfera. Do outro lado, a gente tem aquecimento global. Ocorre principalmente devido à intensificação do efeito estufa. As ações humanas aumentam a presença de alguns gases na atmosfera, elevando a temperatura média do planeta. A gente observa que no lado A nós temos gases naturais. É o CH4, o metano, temos o O3, que é o ozônio, o CO2, que é o gás carbônico, o N2O, que aí é o gás nitrogênico, e o H2O, água. São gases naturais. E do outro lado, nós temos gases naturais, gases também intensificados na atmosfera em virtude de fábricas, de carro, de queimadas, de aerossol, o que ocasiona o aumento do efeito estufa, que vamos chamar de aquecimento global. Vamos para a última pergunta, questão 20. Com suas palavras, você vai escrever o que você aprendeu e o que você compreendeu com esta videoaula. Realizada essa atividade, ou seja, respondidas, jovens, as 20 perguntas, vocês deverão tê-las no caderno, a pergunta e a resposta, fotografar e enviar-me no Classroom para correção, nota, registro da presença de vocês e devolução. E qualquer dúvida, eu
estou à disposição lá no ambiente do Classroom. Muito obrigado, bons estudos e sucesso para vocês.